Somos uma família de 6 pessoas, meus pais e 4 irmãos, eu sendo a mais velha. Estava usando o celular da minha mãe em seu Gmail para receber uma verificação em código quando desce uma notificação com a seguinte mensagem: câmera com flash. Achei tudo aquilo muito estranho e abri a conversa. Me deparei com desabafos da minha mãe sobre sua ansiedade, além de mensagens carinhosas como bom dia meu amor e até cantadas sexo 4 e apelidos maliciosos. Presumi que aqueles emojis fossem pedido de fotos e tudo isso vindo de um homem desconhecido, estranho. Estão gostando? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Agora continua. Fiquei em choque e apenas guardei o celular. Dei boa noite para ela e me retirei de seu quarto. Minha família sempre foi conturbada. Minha mãe sempre foi uma pessoa calma e gentil, enquanto meu pai sempre foi explosivo, ao ponto de tornar-se abusivo em inúmeros momentos. Acredito que ele tenha sido um homem manipulador, pois minha mãe já me revelou em eventuais conversas que se casou por pressão, porque eram evangélicos e só podiam ter relações após o casamento. Ela disse que nunca havia pensado no casamento com finalidade sexual, o que era o oposto do meu pai. Eles se casaram sem casa e sem emprego e minha mãe engravidou de mim antes do que queria. Eles não tinham condições de me criar, por pressão do meu pai também. Meu pai é um homem admirável quando está completamente bem. Se torna alegre e se dispõe a ajudar. Mas esses momentos são raros. A maioria dos dias eu e minha mãe somos alvos de críticas. E isso afeta muito minha mãe porque ela é impedida de discutir de volta, senão meu pai faz tratamento de silêncio com todos na casa. A coisa piorou quando em 2022 minha irmã de 12 anos acusou meu pai de assédio zero. O caso foi até a justiça e encerrou por falta de provas. Minha mãe ficou quebrada em 2 partes, porque não havia provas do assédio zero e ela encontrou mensagens da minha irmã dizendo que só queria que meu pai se separasse da minha mãe para que ela pudesse ser feliz sem o marido. Meu pai tentou cometer suicídio. E só ficamos sabendo porque ele me enviou textos de despedida. Eu e minha mãe o socorremos no local. Mas minha mãe passou meses recusando sexo zero e carinho a ele, provavelmente por lembrar da possibilidade dele realmente ser um assédio 4D0R. Eles até tentaram se divorciar, mas não puderam porque passaríamos fome. Dependemos do salário dos 2 juntos. Nesse ano, em 2023, as coisas continuaram complicadas. Minha mãe está tentando adotar a criação respeitosa com minha irmã de 4 anos, e meu pai é contra isso e prefere bater para educar. Sendo assim, toda vez que minha irmã mais nova comete um erro, há um conflito de visões e meu pai sempre vem se educando com castigo e gritos, o que faz minha mãe se sentir extremamente mal e até verbalizar: infelizmente ela não é só minha, porque eu queria que fosse. Uma prova das consequências que esse jeito do meu pai pode causar em alguém foi eu ter desenvolvido depressão aos 11 anos. Além disso, minha mãe tem muitas questões pessoais envolvendo sua forma de se relacionar com as pessoas. Ela não demonstra necessidade de afeto, mas é extremamente carente e se dedica a dar amor aos filhos o tempo todo. Sua relação com a própria sexualidade também é complicada, porque ela se ressente do próprio sexo em si, provavelmente por traumas. Ela mesma já disse em uma conversa comigo que passaria a vida toda sem relações porque não sente necessidade. O primeiro impulso que tive ao ver a mensagem foi a vontade de gravar um áudio xingando aquele homem desconhecido e mandá-lo ficar longe da minha mãe. Sei que eles não se encontram pessoalmente porque ela realmente não tem tempo para nada além do trabalho e filhos. Então pensei melhor e vou conversar com ela sobre isso. Mas como se conversa sobre isso? Oi mãe, você está traindo meu pai. Isso é tão estranho. Eu entendo minha mãe, mas não concordo com traição. Na verdade, estou me sentindo traída por ela, porque nunca imaginei que ela fosse fazer isso algum dia. Sempre esperei isso do meu pai pela sua insatisfação com tudo, mas não dela. Eu amo a minha mãe e ela é a pessoa mais gentil que conheço, então acredito que ela está fazendo isso por uma mágoa profunda em relação ao meu pai e anos de abuso psicológico. O que vocês me indicam fazer? Observação: não contarei ao meu pai, pois ele só se tornaria mais violento em casa. Quero resolver isso entre eu e minha mãe em uma conversa sentimental, pacífica e sincera. Me ajudem, por favor. Upvote 33. Dovote 53. Ir para os comentários. Compartilhar. Compartilhar. Adicione um comentário. Ordenar por melhores.
Buscar nos comentários. Expandir a busca por comentários. Seção de comentários. Depois dos 30. Item. Almo. Te entendo perfeitamente. Penso que você deve sim conversar com a sua mãe e iniciar o assunto deixando claro que não é sua intenção julgar, mas que gostaria de entender, e independente de qualquer coisa, sempre estará ao lado dela. Sendo assim, conte a ela como ocorreu e o que viu. Com certeza sua mãe tem muitas mágoas, e isso a levou a procurar refúgio em outro alguém. Às vezes não é nem pelo sexo, é por sentir falta de ter um ombro amigo, de se sentir amada e cuidada. A gente nunca sabe o que se passa no coração do outro, quais são suas dores. Acolha sua mãe. Vote. Vou acolher ela. Não somos próximas fisicamente, mas somos confidentes uma da outra. Nunca deixei minha mãe chorar sozinha. Acho que pode ser só falta de se sentir cuidada mesmo, porque ela trabalha demais o tempo todo e não recebe isso do meu pai e também não tem amigas para passar o tempo livre. Espero que isso se resolva de uma forma não conflitante.